O tentador me afligiu com desencorajamentos como estes. Você possui um desejo ardente por misericórdia, mas o esfriarei. Esse estado de coração e mente não durará para sempre. John Bunyan. Capítulo 5. Intensificados os ataques de Satanás. Permaneci nessa condição por um longo período, mas quando chegou o tempo de ser confortado, ouvi um sermão sobre estas palavras de Cântico dos Cânticos. Como és formosa, querida minha! Como és formosa! Cânticos 4:1. Nesta ocasião, o pregador fez das palavras querida minha o seu tema principal e dessas palavras tirou suas conclusões após ter exposto um pouco do texto. Ele concluiu que a Igreja, e portanto cada alma salva, é amada por Cristo, embora não seja amorosa, é amada imerecidamente por Cristo, é amada por Cristo mesmo quando é odiada pelo mundo, é amada por Cristo quando passa por tentação e rejeição, é amada por Cristo do princípio ao fim. Não me beneficiei de nada que o pregador disse no princípio. Quando chegou à aplicação do quarto ponto, ele disse: se a alma salva é amada por Cristo, quando passa por tentação e abandono, então, ó pobre alma tentada, quando você for assaltada e afligida com tentações e com a ausência de Cristo, pense nestas duas palavras, querida minha. Alívio temporário. Quando eu voltava para casa, essas palavras retornaram aos meus pensamentos. Lembro que, conforme elas entravam em minha mente, eu dizia no coração: como o meditar nessas duas palavras me beneficiará? Este pensamento não me sobreveio antes dessas palavras começarem a agitar-se em meu espírito. Você é meu amado, você é meu amado, repetindo-se 20 vezes. E quanto mais elas fluíam em meus pensamentos, tanto mais fortes e calorosas se tornavam, fazendo-me olhar para o alto. Contudo, ainda dividido entre esperança e medo, retruquei em meu coração: será verdade? Será verdade? Nesse instante, ocorreu-me o seguinte versículo: não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Atos 12:9. Então comecei a receber a mensagem que repetidas vezes ressoava poderosamente a sua jubilosa melodia em minha alma. Você é meu amado, você é meu amado, nada o separará do meu amor. Isso me trouxe ao coração abundante conforto e esperança. Agora eu podia crer que meus pecados seriam perdoados. De fato, estava tão tomado pelo amor e pela misericórdia de Deus que não soube me conter, até que cheguei em casa. Pensei que poderia ter falado do amor e da misericórdia de Cristo até para os corvos que pousavam nas terras lavradas ao meu redor, se eles fossem capazes de entender-me. Então disse com grande júbilo em meu coração: bem, se eu tivesse pena e tinta aqui, anotaria isso antes de seguir adiante, pois certamente não o esquecerei nem daqui a 40 anos. Mas infelizmente, em menos de 40 dias, comecei a questionar tudo novamente, e isso me fez questionar tudo até agora. Às vezes, eu era ajudado a crer que estava ocorrendo uma verdadeira revelação da graça de Deus à minha alma, embora tivesse perdido muito do vigor e da apreciação por ela. Uma semana ou duas após isso, esse versículo parecia perseguir-me. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Lucas 22:31. Às vezes, estas palavras soavam tão alto em meu íntimo e se dirigiam a mim de modo tão forte que, numa ocasião, mais que em outras, até olhei por sobre o ombro, pensando que alguém atrás de mim havia me chamado. Como me chamava tão alto, pensei que estivesse a grande distância de mim. Mas, como tenho pensado desde então, isso veio animar-me a orar e a vigiar.
serviu para advertir-me de que uma nuvem e uma tempestade estavam vindo sobre mim. Naquele momento, porém, não entendi. Além disso, conforme lembro, a ocasião em que a voz me chamou tão alto foi a última vez em que a ouvi. Acho que ainda posso ouvir a voz alta, as palavras Simão, Simão, soando em meus ouvidos. Como já falei, pensei realmente que alguém a uns 800 metros de distância me tivesse chamado. Embora aquele não fosse o meu nome, o chamado me fazia olhar rapidamente ao redor, acreditando que aquele, a chamar-me tão alto, tencionava falar comigo. Mas eu era tão ignorante e tolo que não sabia a razão desse som, que, conforme vi e experimentei logo depois, fora enviado do céu como um alarme para me despertar e preparar para o que estava por vir. Eu apenas considerava e me perguntava qual seria o significado desse versículo e por que ele ainda estava ressoando com tanta frequência e tão alto em meus ouvidos. Todavia, como mencionei antes, depois entendi o propósito de Deus nisso. Cerca de um mês mais tarde, uma intensa aflição me sobreveio, 20 vezes mais intensa do que qualquer outra coisa que eu havia enfrentado antes. Ela me envolveu aos poucos. Primeiramente, perdi toda a minha consolação, consumido por densas trevas. Depois, para minha confusão e espanto, enxurradas de blasfêmias contra Deus, contra Cristo e contra as Escrituras afluíram ao meu espírito. Ataques contra Deus e contra a sua palavra. Os pensamentos profanos eram tais que suscitavam em mim perguntas a respeito do ser de Deus e de seu único Filho, isto é, se havia realmente um Deus ou um Cristo, e se as Escrituras Sagradas não passavam de uma fábula, uma história astuciosa, em vez de ser a pura e santa palavra de Deus. O tentador me atacaria muitas vezes com essas palavras. Como você sabe se os seguidores do islamismo não possuem um livro tão bom quanto a Bíblia para provarem que Maomé é o salvador deles, assim como provamos que Jesus é o nosso? Além disso, eu pensaria, como pode haver um céu se dezenas de milhares de pessoas em vários países e reinos desconhecem o caminho certo para o céu e somente nós, que vivemos num canto da terra, somos abençoados com tal conhecimento? Todos pensam que a sua religião é correta. E se a nossa fé, o nosso Cristo e as nossas Escrituras também forem meras opiniões? Às vezes, me empenhava na luta contra essas ideias e refutava tais argumentos com algumas afirmações do bendito apóstolo Paulo. Mas, infelizmente, quando eu fazia isso, logo sentia que os argumentos voltavam a mim. Ainda que atribuíssemos a grande importância a Paulo e às suas palavras, como eu saberia que ele, um homem sutil e astuto, não se dedicara somente a enganar os outros com fortes ilusões, mas também se esforçara para destruir seus companheiros? Essas ideias, unidas a muitas outras que, nesse momento, não posso e nem ouso revelar, quer por palavra escrita ou falada, apoderaram-se de meu espírito e oprimiram meu coração de forma intensa. Elas tiveram um intenso efeito sobre mim também, devido à sua quantidade, constância e vigor. Senti como se não pudesse pensar em outra coisa, desde o amanhecer até a noite, e como se não houvesse em meus pensamentos espaço para mais nada. Concluí que Deus, em sua ira, me entregara a esses pensamentos para ser assolado por eles. Foi somente por causa da repugnância produzida por eles em meu espírito, percebi haver algo em mim que se recusava a aceitá-los. Contudo, esta consideração só me ocorreu quando Deus me deu um momento de sossego. Do contrário, o clamor, a força e o poder dessas tentações inundariam, esmagariam e enterrariam todos esses pensamentos
ou qualquer lembrança de tais coisas. Ataques na mente e no corpo. Enquanto eu era tentado desta maneira, muitas vezes encontrava meu espírito desejando amaldiçoar e praguejar ou proferir alguma palavra rude contra Deus, ou Cristo, seu Filho, ou contra as Escrituras. Pensava: certamente estou possesso pelo diabo agora. Outras vezes pensava que devia ter perdido o juízo, pois, em vez de louvar e exaltar o Senhor Deus, quando ouvia o seu nome ser mencionado, pensamentos horríveis e blasfemos contra ele brotavam em meu coração. Assim, quer eu pensasse que Deus existia, quer pensasse não haver algo como Deus, eu não sentia amor, nem paz, nem tendência graciosa em mim. Essas coisas me lançaram em profundo desespero, pois concluí que tais coisas não podiam existir entre aqueles que amavam a Deus. Quando essas tentações me sobrevinham com tamanha força, sempre me comparava a uma criança que algum nômade havia tomado e levado para longe de seus amigos e de sua terra. Às vezes eu esperneava, gritava e chorava, mas ainda era apanhado pelas asas da tentação e levado pelo vento. Também pensava sobre Saul e o espírito mau que o atormentava. Temia muito que a minha condição fosse a mesma de Saul. 1 Samuel 16 e 14. Nesse tempo, quando ouvi alguém falar sobre o que é chamado pecado contra o Espírito Santo, o tentador provocava em mim o desejo de cometer aquele pecado. Parecia que eu não podia, não devia, nem ficaria quieto até cometer tal pecado. Agora, além desse, nenhum outro pecado tinha qualquer atração para mim. Se tal pecado pudesse ser cometido por meio do uso de alguma palavra, parecia que a minha boca desejava falar aquela palavra, quer eu desejasse ou não que ela fosse dita. Sentia esta tentação tão forte em mim que por muitas vezes estive pronto a colocar a mão embaixo do meu queixo para impedir a minha boca de abrir-se. Também tive outras vezes a ideia de pular de cabeça em um abismo para impedir a minha boca de falar. Então observei o cão e o sapo. Considerei o estado das demais coisas que Deus criara como melhor do que o meu estado e o de meus companheiros, o qual era terrível. Eu aceitaria com prazer a condição de um cão ou de um cavalo, se soubesse que não possuíam uma alma a perecer sob o eterno peso do pecado ou do inferno, como a minha certamente pereceria. Embora percebesse, sentisse e fosse amargurado por isso, a minha tristeza foi aumentada pelo fato de que eu não conseguia encontrar em toda a minha alma desejo de livramento. Em meio a essas distrações, esta passagem também feriu a minha alma. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 20 e 21. Às vezes, meu coração ficava extremamente endurecido. Se me pagassem elevada quantia de dinheiro por uma lágrima, não conseguiria derramar nenhuma. Nem mesmo em outras ocasiões eu desejava verter uma lágrima. Estava muito abatido para pensar que esta poderia ser a minha sorte. Eu via que alguns lamentavam seu pecado. Outros se regozijavam e bendiziam a Deus por isso. E outros falavam calmamente sobre a palavra de Deus, recordando-a com alegria, enquanto somente eu estava na tempestade. Isso me fez cair em profundo desespero. Pensei que estava sozinho naquela situação. Por isso, lamentava muito a minha dura sorte, mas não conseguia sair nem me livrar dessas coisas. Enquanto durou essa tentação, cerca de 1 ano,
eu não me envolvia em nenhum dever cristão sem sofrer intensamente. De fato, nessa época, fui bastante oprimido por pensamentos profanos. Se ouvisse a palavra impureza, blasfêmias e desespero me mantinham cativo. Se estivesse lendo as Escrituras, às vezes pensava, repentinamente, em questionar tudo que havia lido. Em algumas ocasiões, minha mente era arrebatada e tomada por outras coisas, de modo tão estranho que eu não sabia, nem considerava, nem lembrava a frase que acabara de ler. Ataques no momento da oração. Nesse tempo, fui bastante atribulado nos momentos de oração. Às vezes, pensava estar sentindo Satanás atrás de mim, puxando-me pelas roupas. Ele também estava continuamente ao redor de mim durante os tempos de oração, para dizer: pare, apresse-se, você já orou bastante, não ore mais. Em todo esse tempo, eu tentava desviar meus pensamentos. Outras vezes, ele jogava sobre mim maus pensamentos, como este. Eu devia orar por ou para ele. Eu pensava por vezes nas palavras prostrado ou se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Visto que me distraía enquanto realizava esse dever cristão, me esforçava para organizar meus pensamentos e fixá-los em Deus. E quando fazia isso, o tentador valia-se de tudo para distrair-me, confundir-me e desviar meus pensamentos do verdadeiro Deus, apresentado ao meu coração e à minha imaginação a forma de um arbusto, um touro, um feixe de ramos ou algo assim, como se eu devesse orar a estas coisas. Algumas vezes ele aprisionava tanto a minha imaginação com essas coisas que era como se eu não pudesse pensar em nada mais, nem orar a ninguém mais, exceto a essas coisas ou a outras semelhantes. No entanto, às vezes eu tinha um forte e caloroso senso da presença de Deus e da veracidade de seu Evangelho. Como meu coração transbordava gemidos inexprimíveis quando isso acontecia. Oh, cada palavra expressava toda a aflição de minha alma. Em grande angústia, eu clamava a Deus, implorando-lhe que me tratasse de forma misericordiosa. Mas depois, eu voltava ao desânimo, ao ter ideias como esta. Deus zombava de minhas orações, dizendo na presença dos anjos santos: este pobre miserável anseia por mim, como se eu não tivesse nada melhor a fazer com minha misericórdia, exceto concedê-la a alguém como ele. Pobre alma, como está enganada! Obter o favor do Altíssimo não é para você. Os ataques contra o desejo da alma por misericórdia. O tentador me afligiu com desencorajamentos como estes. Você possui um ardente desejo por misericórdia, mas o esfriarei. Esse estado de coração e mente não durará para sempre. Muitos foram tão ávidos como você por um tempo, mas sufoquei o zelo deles. Nessa altura, pessoas que haviam abandonado a fé eram trazidas ante os meus olhos. Então, eu temia que isso acontecesse comigo. Mas pensei, estou feliz que isto me veio à mente. Bem, eu vigiarei e tomarei todo o cuidado possível. Embora você faça isso, disse Satanás, eu o tratarei com dureza. Eu o esfriarei de modo imperceptível, pouco a pouco. O que importa, dizia ele, se eu levar 7 anos para esfriar o seu coração, se no final eu conseguir? O balançar contínuo acalma a criança que chora, fazendo-a dormir. Eu o induzirei a render-se. No final, as coisas têm de ser como eu quero. Ainda que a sua vontade seja intensa, posso tirá-lo de você. Logo o farei esfriar. Essas coisas me levaram a grande angústia, porquanto, nessa época,
não me considerava preparado para morrer. Por isso, imaginei que viver muito me tornaria ainda mais despreparado para morrer, visto que o tempo me faria esquecer tudo e recordar a malignidade do pecado. O tempo também faria desaparecer de minha mente o valor do céu e a necessidade que eu tinha do sangue de Cristo para me purificar. Mas agradeço a Cristo Jesus, porque naquele tempo essas coisas não me fizeram diminuir o clamor. Pelo contrário, fizeram-me clamar ainda mais como a mulher violentada. Deuteronômio 22, 27. Nesses dias, depois de sofrer essas coisas por algum tempo, a seguinte passagem foi uma boa mensagem para mim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Agora eu esperava que uma vida longa não me destruísse, nem me fizesse perder o céu. Obtive algum socorro durante a tentação, ainda que, naquele período, eu o questionei. Jeremias 3 tinha um significado para mim, assim como os pensamentos que surgiram do versículo 4 desse mesmo capítulo. Eram pensamentos de que, embora falemos e façamos tanto mal quanto somos capazes, devemos clamar a Deus desta maneira: Pai meu, Tu és o amigo da minha mocidade, e voltar a Ele. Certa vez também fiz uma agradável reflexão sobre 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembro-me de que um dia estava na casa de um vizinho, sentindo-me contristado, enquanto refletia sobre minhas várias blasfêmias. Por que deveria pensar que, tendo sido tão vil e abominável, posso herdar a vida eterna? Estas palavras ocorreram-me repentinamente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 e 31. Este outro versículo também foi um auxílio para mim. Porque eu vivo, vós também vivereis. João 14 e 19. Mas o conforto dessas palavras durou pouco. Eram apenas sugestões e sussurros, embora muito agradáveis no momento. Não duraram, e como o lençol de Pedro, foram recolhidas ao céu. Ver Atos 10 e 16. A graça de Deus resplandece. Mas depois o Senhor se revelou a mim de maneira mais graciosa e plena. Ele não somente me livrou da culpa que essas coisas depositaram em minha consciência, mas também me limpou da impureza delas. A tentação foi removida e fui restituído à mente santificada, como os outros crentes. Recordo que um dia, em uma viagem ao campo, eu meditava sobre a iniquidade e a blasfêmia de meu coração e considerava a inimizade que havia em mim contra Deus. Nisso, Colossenses 1 e 20 veio à minha mente. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Esse versículo me fez ver repetidas vezes que Deus e a minha alma eram amigos por meio do sangue de Cristo. Vi que a justiça de Deus e a minha alma pecadora poderiam viver unidas por meio do sangue de Cristo. Esse foi um dia excelente para mim. Espero que nunca o esqueça. Em outra ocasião, eu estava sentado perto da lareira, em minha casa, contemplando a minha miséria, quando o Senhor me deu mais uma mensagem preciosa. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da mente,
a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 12, 14 e 15. Senti como se a glória destas palavras viesse sobre mim com tanta força que mais de uma vez estive a ponto de desmaiar, tão subjugado estava, enquanto permanecia sentado ali, não com pesar e inquietação, mas com alegria e paz inabaláveis.